está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Graça e paz, meus amados, bom dia a todos. Dia chuvoso aqui no Rio Grande do Norte, em Parnamirim, nas cidades adjacentes. Agora é Deus se manifestando através da natureza. Eu quero trazer aos irmãos, aos amigos, um trecho bíblico para um questionamento pessoal de cada um de nós. Lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8, a Bíblia fala de uma mulher que foi pega em adultério e que os escribas fariseus trouxeram a Jesus para tentar Jesus, dentro dos princípios da lei de Moisés, para ver se Jesus se contradizia entre a sua doutrina e a lei de Moisés, e assim eles poder acusá-lo de algum crime que emanasse da lei de Moisés e assim condená-lo, né? E o que acontece naquele episódio? Nós vamos ver que Jesus passou a noite no monte, orando, Monte das Oliveiras, e ele desce de manhã para Jerusalém, e estando ensinando, os escribas, sacerdotes e fariseus trazem uma mulher que foi pega em adultério, e eles questionam Jesus a respeito da pena que era proposta pelas emendas constitucionais que tinham sido acrescentadas à lei de Moisés, por causa da desobediência do povo. Então dizia a lei de Moisés, dentro dos seus estatutos e acréscimos da lei que Deus havia dado lá no Monte Sinai a Moisés, abordava-se um tema relacionado à questão do adultério. E lá na lei dizia que o homem e a mulher que fosse pega em adultério, eles seriam mortos à pedrada. Só que acontece um fato ali que apenas a mulher vem sendo trazida por aqueles homens e posta diante de Jesus, não com o intuito de cumprir a lei de Moisés, mas sim de tentar Jesus a se contradizer a lei para que a própria lei pudesse acusá-lo e condená-lo. E aí então acontece uma coisa muito interessante nesse episódio. Primeiro, para a gente entender isso aí, é preciso que a gente se contextualize com esse texto. Ou seja, qual era o contexto social que se vivia nessa época, né? O povo hebreu, o povo judeu, né, quando saíram do deserto, quando eles foram, através da mão de Deus, mãos fortes, tendo como a liderança de Moisés tirá-los do Egito, para isso Deus usou o poder das coisas sobrenaturais para
impedir a ação de Faraó e assim ele arrancar o povo de dentro daquela estrutura política e social de Faraó, que era uma estrutura escravista, né, e exploradora. Então ele traz o povo para o deserto e vai construir ali, ou constituir naquela nação de Israel, um modelo perfeito que Deus queria para que o seu povo pudesse, primeiro, que o Messias nascesse naquele povo, segundo, que aquele povo se santificasse, se tornasse do Senhor. E o tempo todo a gente vai ver que o povo israelita foram muito rebeldes com Deus e nunca obedeceram o que ele queria. Pelo contrário, eles adoraram outros deuses, trocaram o verdadeiro Deus por outros deuses. E isso vai se perpetuar até a vinda do Senhor na segunda volta agora, porque a igreja hoje, como um todo, não só os judeus, mas também a igreja, os gentios, formam este povo e também passam pelo mesmo processo. Então, esse povo, eles eram muito presos a tradições dessa lei, a coisas que tinham sido criadas e virado legalidade. O povo não estava se importando com essa parte interior deles, que precisava ser renovada, o novo homem, a nova criatura que precisava nascer de novo, que precisava ouvir a voz de Deus e seguir os princípios de Deus. Não, eles estavam interessados apenas em cumprir mais doutrinas criadas por eles mesmos do que a verdadeira palavra de Deus. Jesus estava nesse contexto dentro do tempo do seu ministério como ser humano e Deus aqui na terra. Estava nos primeiros passos da propagação do Evangelho, da notícia boa que ele havia trazido, e eles levam essa mulher para testar Jesus. E o interessante dessa história é que quando eles chegam, jogam a mulher lá no meio de todo mundo e diz: essa mulher foi pega em adultério, pela lei de Moisés ela deve morrer, porque deve morrer apedrejada. E tu, mestre, o que dizes? Jesus não respondeu de imediato. A Bíblia diz que Jesus se abaixou e começou a escrever no chão. Eu quero dispensar todas as teorias aqui relacionadas à questão de por que Jesus escreveu no chão. Isso não é o ponto mais importante dessa leitura. O ponto mais importante dessa leitura é que Jesus ele usa um tempo mínimo ali para que as pessoas pudessem ter a expectativa de que elas precisavam fazer uma revisão de si mesmas, ao invés de revisar o erro do outro. Então aquela mulher estava em pecado? Estava, porque adultério é pecado. E o próprio Jesus diz no seu evangelho que aquele que olhar para uma mulher e desejar possuí-la em seu coração já cometeu adultério. E a gente sabe que a pena pelo adultério é a morte. Neste caso do Evangelho, Jesus diz que é a morte eterna. E essa lei não é aplicada só ao homem, é aplicada também à mulher, ser humano, porque para Deus não existe gênero no mundo espiritual. E Jesus vai dar um tempo para que essas pessoas que trouxeram aquela mulher na base da acusação da lei, estavam preocupadas apenas em acusar aquela mulher e estavam esquecendo de examinar a si mesmos. Esse é o grande problema da humanidade, principalmente da igreja, dos crentes. Nós às vezes costumamos a olhar o defeito do outro, a observar o erro do outro, a apontar o pecado do outro, mas não tiramos a trave que está no nosso olho para enxergar direito e tirar o cisco do olho dos outros. É assim que Jesus disse. Jesus
ao parar de escrever no chão, ele se levanta e diz: aquele que dentro de vós não tem pecado, que seja o primeiro a atirar pedras contra aquela mulher. Ou seja, Jesus está querendo dizer a mim e a você quão miseráveis nós somos. Porque se nós não cometemos o pecado do adultério, mas nós adulteramos com Deus em outros pecados, mais graves ainda talvez, porque nós não examinamos a nós mesmos. A gente acha que é santo demais, ou que por sermos escolhidos, eu falo com os crentes agora, nós somos inatingíveis com a palavra que o Senhor disse: aquele que dentro de vós está sem pecado, que seja o primeiro a cumprir essa sentença. Ou seja, que seja o primeiro a acusar quem foi pego num pecado. Você está me entendendo, né? E isso se torna mais grave ainda quando nós usamos um texto que está no livro da Carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12 e 13, que vai nos envergonhar mais ainda. Lá diz assim: a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de 2 fios, que penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e tem o poder de discernir as intenções e os pensamentos humanos. E não há nada que esteja oculto aos olhos de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem um dia teremos que tratar. Meu amado, minha amada, meus amigos, meus irmãos em Cristo e os que ainda não se converteram a Jesus e que possam, de uma certa forma, ver este vídeo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você é corrupto. Eu sou corrupto. Nascemos sobre a liderança do pecado, porque somos filhos da ira de Deus, segundo as Escrituras. Se um dia o Espírito Santo lhe tocou ou ainda vai lhe tocar, para que você se renda a Jesus, se arrependa dos seus pecados e o aceite e o confesse como o seu único suficiente Salvador, ainda assim, tenhamos cuidado, porque o processo da salvação passa por 3 momentos: justificação, santificação e glorificação. Justificação, quando o Espírito Santo lhe toca, Jesus, e você confessa Jesus, Jesus lhe justifica, ou seja, Jesus toma a sua culpa para ele, você não é mais culpado no tribunal de Deus. Mas você vai ter que lidar com um outro processo, que é a santificação, que vai até você morrer ou Jesus voltar. É nesse quesito que Jesus está falando com aqueles fariseus, está falando comigo e com você a respeito dessa mulher. Porque o processo da santificação é o novo nascimento. Jesus disse em João 3 a Nicodemos que não te admires se eu te digo que é necessário nascer de novo. Porque quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Quem nasce da carne, ou seja, quem nasce de uma mãe e de um pai, é da carne, nasceu com pecado, não tem para onde. Mas aquele que nasce do Espírito, é diferente. Ele nasceu de novo, a velha criatura foi morta. Não precisamos matar a velha criatura. É uma luta constante todos os dias. E veja só que quando Jesus se agacha para escrever no chão e se levanta com a autoridade de Deus, que Ele é Deus, para aplicar o que está em Hebreus 12, esse texto que eu li, é porque Ele conhece nosso interior. Jesus é o único capaz de julgar fora o íntimo. Jesus, no dia do tribunal de Cristo e também no dia do trono branco, eu quero explicar a vocês aqui que não entendem, o tribunal de Cristo vai ser para aqueles que morreram crendo em Jesus e aceitaram o seu nome como Salvador, e são salvos da ira de Deus. O trono branco que está em Apocalipse vai julgar os ímpios, os que não creram, os que debocharam, os que não quiseram confessar, os que fugiram de Cristo, se envergonharam de Cristo.
Lá vai ser julgado fora o íntimo, coisa que você nunca disse para ninguém, cometeu, nunca disse para ninguém. Seu pai não sabe, sua mulher não sabe, seus filhos não sabem, o delegado não sabe, a justiça não sabe, a humanidade não sabe, mas Deus sabe. E naquele dia será revelado. Toda palavra frívola que você disse contra seu irmão, contra você mesmo, contra Deus, contra a natureza, contra os animais, contra a criação divina, vai ser revelado naquele dia. Jesus sabe o fórum íntimo seu, por isso que ele disse àqueles homens, e essa mensagem que Jesus diz àqueles homens, que queriam apanhá-lo na lei de Moisés, é para nós, para mim e para você. Deus sabe a intenção do seu coração, Deus sabe o que é que existe no seu coração. O coração que eu falo é a sua mente. Por isso que ele diz, você é pecador, é como se ele dissesse, você é pecador. Você precisa da misericórdia. Misericórdia é um presente que Deus deu, uma graça, um favor não merecido. Ele assassinou o próprio Filho na cruz para que nós não pudéssemos ser lançados no lago de fogo. Porque isso, quando você fecha os olhos para a morte, a realidade espiritual eterna já acontece para você. Ou você vai para o céu, né, para a eternidade junto a Deus, ou você vai para o inferno. Porque quando Jesus voltar, ele chamará todos que nasceram na face da terra, desde Adão até os que ainda vão nascer, e todos se levantarão das sepulturas, e os que estiverem vivos também vão estar ali para o julgamento. E se você não faz parte desse reino de aceitação de Jesus, vai ser lançado no lago de fogo junto com Satanás, os profetas, todos os ímpios. O inferno também vai ser lançado lá e a morte. E lá vai ser sofrimento eterno. Enquanto que os justificados por Cristo viverão sem pecado, num corpo ressurreto, sem esse sentimento que nós temos aqui. Por isso que Jesus queria chamar a atenção daquele povo a respeito do arrependimento, de voltar-se para Ele, de reconhecê-lo como o seu Salvador, o advogado das causas que nos vão ser julgadas porque somos pecadores. Há uma sentença contra nós. Todo nascido, todo que nasce já está sentenciado à morte. Está longe de Deus porque é carne, porque nasceu do pecado. Precisa nascer de novo e se amparar em Cristo Jesus. Eu quero que vocês entendam. Eu cantei esse hino para dizer o quanto Ele é poderoso, a ponto de pedir para que a gente... Ele é tão poderoso a ponto de ser humilde o suficiente para dizer, arrependa-se, porque há perdão de pecados, há uma vida eterna e eu quero vocês junto a mim. Por isso que ele diz assim, que João viu isso aqui em Apocalipse, né? Ao que está sentado no trono, ele vai sentar-se lá, ele está sentado, aliás. E ao Cordeiro, o Cordeiro é Jesus. Seja o quê? Seja o louvor. Então, todo o nosso louvor, toda a nossa honra, todo nosso louvor, a nossa vida tem que ser para Jesus. Seja a honra a Jesus. Seja a glória. Seja o domínio. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Nós devemos ansiar nosso Jesus todos os dias. Todos os dias morrer para o velho homem, nascer para Cristo.